Ok? Então, Isaías capítulo 11, verso 1 ao 10, nós estudaremos acerca do reinado passivo do rebento do Messias, do rebento de Jessé. Amém? Amém. Então, Isaías capítulo 11, nós iremos proceder à leitura. Esperar que os irmãos achem. Vamos lá, o pessoal aí da nossa live que acompanha os nossos estudos também. Abra sua Bíblia e acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha com boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que estará posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Amém? Que o Senhor Deus continue usando de misericórdia, falando conosco através da sua palavra, pelo seu Espírito, e que Ele nos dê capacidade de poder compartilhar de uma maneira clara aos irmãos. Lembrando que encerramos o capítulo 10, e o capítulo 10, a última parte que estudamos semana passada, vai mostrar então Deus resgatando o seu povo, mostrando primeiramente que usaria a nação da Assíria como vara de disciplina das nações, mas também do seu povo, por causa do pecado que havia dado, que o rei Acais tinha conduzido o povo, desviado do Senhor, não permaneceu no seu Deus, não confiou no seu Deus, e fez tudo que era mal, e fez com que o povo também andasse em injustiça. E não apenas o povo, mas principalmente os seus guias, os mestres, os profetas, os anciãos, os príncipes, juízes, eles agiam injustamente e criavam leis que beneficiavam a eles mesmos. Então eles legislavam em causa própria. E isso feria a Constituição que Deus havia determinado através da sua lei, que era que os pobres deveriam ser amparados. E, sobretudo, o rei, a coroa, deveria se inclinar para tomar decisões favoráveis aos pobres, aos desfavorecidos, coisas que não aconteciam. Muito pelo contrário, o rei o rei estava sempre inclinado para aqueles que tinham poder. Eles julgavam segundo a aparência dos seus olhos e segundo o que eles ouviam, e não havia sabedoria e nenhuma boa vontade, retidão e justiça para que eles pudessem julgar a causa do pobre e do necessitado. Muito pelo contrário. E o texto muda de cenário quando ele começa a mostrar que depois que Deus puniria o seu povo a partir da Assíria, Deus então trataria com a Síria. E o capítulo 10 termina exatamente com isso. Deus estendendo a sua mão, derrubando as grandes árvores, fazendo de uma floresta um pequeno bosque com as poucas árvores que até uma criança,
iria saber contá-las, iria reduzir a sua capacidade. Deus deixaria um remanescente na Assíria, mas também deixaria um remanescente no seu povo. Nos capítulos anteriores, nós também estudamos que nasceria do tronco um rebento, que haveria então a possibilidade de nascer do tronco um rebento. E agora o profeta Isaías retoma novamente esse assunto e muda mais uma vez aquele cenário de juízo, de destruição, de punição, para um cenário de esperança para o seu povo, um cenário que ele trazia de esperança para o povo de Deus. E então ele vai nos dizer o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, a primeira coisa que o profeta vai falar, diante de um quadro em que, terminando de falar que o povo estaria em caos, estavam em trevas, e que nasceria do tronco de Jessé um rebento, um renovo. E é óbvio que ele está cumprindo aquilo que Deus já havia feito, uma promessa que Deus havia feito em Samuel acerca do Messias, quando Deus proferiu e determinou que ungisse o rei Davi como rei, sucessor de Saul, e que a partir disso Deus faria uma aliança com a casa de Davi, dizendo que se assentaria um para todo sempre. E é óbvio que está se referindo então a este, porque Jessé era o pai de Davi. E então Deus mostrando que ainda assim ele cumpriria a sua promessa, mesmo que o povo estivesse em caos, a terra estivesse em caos, em trevas, em um contexto de guerra, de destruição, de desesperança, Deus mudaria o cenário, fazendo com que da raiz da árvore cortada, do toco de algo insignificante, aparentemente, nascesse uma esperança, que é desse rebento que, com o tempo, com as raízes ainda fincadas na terra e se alimentando como a planta acontece naturalmente, esse toco, esse rebento que nasceria, ele mais tarde se tornaria uma árvore frondosa e daria os seus frutos. Essa é uma profecia de esperança dentro de um cenário de desesperança, de um cenário de caos que havia sido profetizado no capítulo 10, tanto para o povo de Deus como até mesmo para a Síria. Sendo que a Síria não foi restabelecida, mas Deus, dos remanescentes do toco que sobrou de Judá, ele cumpre a sua promessa. Observa que Deus não precisa de muito para mudar um cenário, para mudar um contexto trágico, um contexto de desesperança, em um contexto de esperança. E aí então o profeta declara isso para o povo de Deus, para que a esperança permanecesse ainda nos dias maus, que eles não perdessem a expectativa, não perdessem a esperança do que Deus havia de fazer, que tudo aquilo que eles estavam fazendo, vivendo, era um momento de disciplina e que teria o tempo determinado e que Deus voltaria a agir com graça e trataria com seus inimigos. E a promessa então é de que da raiz de Jessé sairia um rebento e das suas raízes um renovo. Observa que para que isso acontecesse era necessário que esse toco estivesse fincado, as raízes estivessem muito bem fincadas sobre a terra e se alimentando. Então, no processo natural, esse renovo voltaria a tornar-se uma árvore frondosa. E aqui faz uma alusão, um contraposto às árvores que no capítulo 10, a floresta e as grandes árvores seriam cortadas, que Deus estenderia suas mãos e cortaria as árvores. Mas ainda assim, com a árvore cortada, a esperança, né? Dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus, há a esperança. E agora então Deus faz essa promessa a esse povo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observa que
a característica do novo rei, do rei que era o modelo ideal que o povo de Israel tinha expectativa. Porque, na verdade, todos os reis que reinaram, eles tinham um modelo ideal que eram as características de Deus: retidão, equidade, justiça, não é isso? Porém, na realidade, era completamente diferente. Eram iníquos, eram maus, eram perversos, e muitos deles agiam baseado na aparência e vendiam, muitas vezes, sentença, julgamento para esse povo. Porém, esse rei que é prometido é o modelo ideal e que o povo aguardava, e que por muitas vezes a nação de Israel sofreu porque faltava-lhes esse rei com as características. Primeiro é que esse rei, diferente dos reis que foram separados na história de Israel, eles eram ungidos com óleo, que tipificava a unção de Deus sobre eles. Porém, esse rei, na verdade, ele não seria ungido com óleo, mas ele seria ungido pelo próprio Espírito. E a porção do Espírito, na verdade, era separada especificamente para o ministério profético. A gente vai ver isso no capítulo 2 de 2 Reis, se eu não me engano, quando na conversa, no diálogo entre Elias e Eliseu, que eles queriam uma porção dobrada do Espírito, e por causa da função, da unção do Espírito sobre a vida do profeta, eles eram capacitados para poder exercer o seu ministério. E eles faziam o ministério deles pelo poder do Senhor. Então esse rei seria completamente diferente, mostrando uma característica humana divina, apontando já para o Messias. Portanto, era a esperança deles, porque o que tinha levado Israel ao caos era um rei tirano. Acais era o rei perverso, o último rei deles, que tinha levado o povo a sofrer esse juízo que eles estavam sofrendo. E agora então, a promessa de que esse rei, diferentemente dos outros, que no ritual, na cerimônia de entronização, o sacerdote vinha e sobre o rei derramava-se o óleo com unção, ungindo como rei, mostrando que agora eles eram ungidos de Deus, separado por Deus. Porém, esse rei, como eu disse, ele era diferente porque era ungido pelo Espírito Santo de Deus, diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Lembra o episódio de Davi, porque Davi, quando foi ungido rei, a Bíblia diz que depois Deus o encheu com o seu Espírito Santo. Lembrando que naquela época o Espírito Santo não havia sido derramado, então o Espírito não habitava no homem. O Espírito vinha em algum momento e se manifestava, visitava, e era simplesmente repousado sobre o ministério profético. Então, além disso, de mostrar duas características que eram diferentes, esse rei, havia um rei que teria uma característica humana com capacidade divina para executar o modelo ideal do rei, de um rei ideal que uma nação precisava. Mas, além disso, mostrando também a característica de dois ministérios em uma só pessoa, que era um ministério de rei, mas também profético. E Jesus exerceu isso, o ministério de rei e o ministério sacerdotal. Além do sacerdotal, o ministério profético. O próprio Cristo vai dizer que era necessário que se levantasse um profeta semelhante ao profeta Moisés, se referindo a ele mesmo. Era necessário que se levantasse um profeta. Então Cristo era rei, sacerdote e profeta. 3 ministérios do Antigo Testamento, agora incorporados apenas em um. Mas nessa administração em que o Espírito repousa sobre esse rei ideal, era um rei diferenciado com características divinas. E esse rei, ele possuiria, a partir dessa unção do Espírito Santo, as características do Espírito de Deus, que vem mostrando 6 características, pelo menos, e em dupla. Olha só, o espírito de sabedoria e entendimento. O rei deveria ter sabedoria, né, que é a capacidade de lidar com o dia a dia, com as situações do dia a dia. Então era a sabedoria, que é diferentemente de inteligência. A sabedoria que capacita a lidar com as situações do dia a dia, sabiamente.
Então eles tinham essa necessidade e também a capacidade de entendimento, que estava muito associado ao conhecimento, ao entendimento da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. Então esse rei teria a capacidade de discernimento, de sabedoria, de saber lidar com as questões da vida, com as situações mais difíceis do dia a dia que poderiam ocorrer, mas era cheio de entendimento da lei do Senhor. Então eram duas características importantes para esse ministério. Lembrando que o rei, além disso, exercia uma outra característica, uma outra função, outro ministério dentro da nação, por exemplo, Israel, que era o de juiz. E a gente recorre, por exemplo, ao exemplo ali de Salomão, quando ele vai decidir sobre uma causa de duas mulheres que estavam ali tendo demanda por causa de uma criança. E lembrando que o rei Salomão, quando vai reinar o filho de Davi, Deus oferece a ele a oportunidade de fazer uma escolha. Se ele queria, o que ele desejaria, e Deus daria. E ele pede sabedoria. E no reinado de Salomão, foi um reinado próspero e um reinado de paz que Israel nunca experimentou. Então a sabedoria era muito necessária. E o rei deveria ter sabedoria, sobretudo para julgar algumas causas. E as causas mais difíceis que os juízes, que os anciãos, eles não julgavam nas praças, era levado ao rei. E o rei então deveria julgar, deveria ter sabedoria. E esse rei ideal era diferente. Aqui claramente o profeta faz um contraposto dos reis que passaram, que antecederam esse rei que viria, que era a esperança que todo o povo de Israel, todo o povo de Deus deveria se apegar. Então, o espírito de conselho, né, o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento, espírito de conselho e espírito de fortaleza, mas duas características que era necessário do rei, que ele julgava as situações difíceis e muitas vezes tinha que tomar decisões e aconselhar sua liderança, os seus administradores, tinha que ter essa capacidade. Além de que o rei também tinha uma função de ser o chefe da defesa, que era ali o general praticamente da guarda daquela nação. Era o chefe do exército de Israel. Os reis de Israel, eles também exerciam a função de chefe do exército. Então era a capacidade de batalhar, era a capacidade, está muito associada à capacidade de lutar. Então esse rei tinha, além de ter sabedoria, entendimento da lei do Senhor, tinha capacidade de conselheiro, né, como Isaías capítulo 9 iria dar o nome de Emanuel, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Ele tem a capacidade de aconselhar, conselheiro e fortaleza, exatamente a descrição do Messias, do menino que nascia em Isaías, ainda em Isaías capítulo 9. Então o texto vai nos mostrar isso. Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então esse conhecimento está baseado, lembrando que o termo muitas vezes usado tanto no hebraico quanto no grego para falar acerca do conhecimento, ele vai muito mais do que um conhecimento teórico. Ele está relacionado a um conhecimento prático relacional. Então esse rei ideal que viria a reinar era um rei que teria conhecimento, a partir da relação com o próprio Pai, com o próprio Deus. Lembrando que todos os reis que foram escolhidos, praticamente podemos dizer que eles eram um protótipo. Protótipo de quem? Desse rei ideal. E que quando Deus elegeu os reis de Israel, todos os reis deveriam possuir essas características e andar segundo a vontade de Deus, a partir dos seus relacionamentos com Deus. Mas sabemos que muitos reis não andaram no caminho do Senhor, não viveram, e isso foi a causa de muitas derrotas e de perdas do povo de Israel, de sofrimento do povo de Israel. Porém, esse rei a base de tudo estaria no seu relacionamento com o seu Deus, o seu conhecimento.
experiencial, na sua vivência, na sua experiência com o seu Deus. Além do que? Do temor do Senhor. O seu coração se deleitaria no Senhor. É um coração que obedeceria e que faria a vontade do seu Deus de bom grado. Ou seja, amando ao seu Deus o suficiente para esquecer dos seus propósitos e cumprir o propósito do Pai, do seu Deus. E Jesus já disse isso no Novo Testamento. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do Senhor. Isso é a manifestação clara do Senhor, desse rei ideal, se deleitar na vontade do Pai. Uma outra questão que Jesus deixa evidente, que tem a ver com isso, é que quando Jesus vai falar acerca da sua missão na terra, ele veio sempre dizendo que a missão dele era fazer a vontade do Pai, era cumprir o propósito do Pai. Então, quando se tem essas características e, sobretudo, tem um deleite em fazer a vontade do Senhor por amor, voluntariamente, a pessoa ela é suficientemente capaz de esquecer seus próprios propósitos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Ela é isenta de egoísmo, porque observa que na relação da Trindade não há competição, não há uma harmonia completa. Por isso o casamento também está baseado na relação da Trindade, que há uma harmonia, não há maior, não há quem é superior, não há uma disputa de poder. Então, o filho se submete ao pai voluntariamente, com prazer, com deleite. Então, esse rei teria essa característica. Então, era o rei ideal, porque o rei, assim, atrairia para a nação de Israel prosperidade, bênção e todas as promessas que Deus havia dado ao seu povo, de comer o melhor da terra, de andar no melhor da terra. Amém? Amém. Portanto, o texto vai dizendo isso, verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. O que isso significa? Diferentemente dos reis que julgavam pela aparência, a partir do seu olhar, a partir daquilo que eles tinham de percepção sua. Então, não havia preocupação com a justiça, com o que era de fato verdadeiro, justo e reto, mas era baseado segundo os seus entendimentos. Então, como rei Acás. Então, eles julgavam pela aparência. E nós sabemos que o poder gera muita aparência. E eles, então, julgavam a partir da aparência dos poderosos que se transvestiam de justiça, de retidão, e muitas sentenças e muitas situações e decisões eram favoráveis a eles, baseado no quê? Nos olhos daquele rei, do rei que exercia naquele momento. E a repreensão era a partir do que eles ouviam. Agora, a característica desse rei ideal é diferente, porque ele não julgará segundo os seus olhos, o que os seus olhos veem, e muito menos repreenderá segundo o que seus ouvidos ouvem. Mas a base para uma decisão, para uma sentença, para uma repreensão, era a Escritura, era a lei do Senhor. O que era justo, e a lei para esse rei ideal, que deveria ser para todos os reis, que não há pessoas diferentes segundo a lei de Deus. Que a lei era para todos e que todos estavam sujeitos a elas. Não havia diferença, não havia favorecimento. E que se o rei tivesse que tomar decisão, que ele então fosse inclinado a julgar a causa a favor, sempre do necessitado, sempre do desprezado, diferentemente dos reis que, por causa de prestígio, por causa de apoio político e tantas outras coisas, eles tendiam a tomar decisões, os reis que não foram retos. Houve sim alguns reis em Israel que foram retos e andaram no caminho do Senhor, mas poucos, e foi o período em que Israel mais prosperou e venceu os seus inimigos. Mas
a tendência dos reis era exatamente julgar a partir do seu olhar, a partir do seu ouvir. Mas o critério para a decisão não estava baseado, alicerçado nas Escrituras, na lei do Senhor, que era constitucionalmente determinado por Deus em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 ao 20. Eu vou ler, porque essa era a ordem, era como a Constituição de Israel, a lei de Deus. E lembrando que a lei de Deus sempre foi beneficiando o menos favorecido, o desprezado, ok? Olha só o que vai nos mostrar Deuteronômio capítulo 17, verso 17, 18, 19 e 20. Diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, se referindo às causas difíceis que o rei deveria julgar. Isso era como constituição, que os reis deveriam ouvir. Porém, eles começaram a agir segundo o seu ouvido e o seu entendimento. Hoje nós temos uma constituição que deveria ser a Carta Magna, né? Que todos deveriam estar e sobretudo sujeito a isso, e sobretudo o Supremo Tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, muitas vezes não tomam decisões baseadas na Constituição, mas segundo o seu entendimento. E aí passa por cima da Constituição e vive falando sobre, aqui sem querer defender partido, mas olhando o que é correto, e vive falando que ninguém pode quebrar a Constituição, só eles. Só eles. Então é uma contradição, é lei, é uma legislação em causa própria. Agora, observa também que em Israel, Deus havia instituído como um rei deveria julgar. E a partir do verso 18 diz: também quando se assentares no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que o prolongue os seus dias no seu reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, no entanto, esse rei, ele não julgaria agora baseado nos seus olhos, no que os seus olhos viu e nem no que os seus ouvidos ouviu, mas o critério, a base, o crivo para toda decisão seria a lei do Senhor. O que a lei diz, tanto para um quanto para outro, de uma forma imparcial. Ok? E aí o texto vai nos mostrar exatamente isso. O verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui mais uma vez por parte. Ele julgará com justiça e com equidade, com retidão, sem ser torto. A ideia de reto é algo que se tornava torto, com retidão e com justiça. A causa de quem? Dos pobres. Por que o texto fala sobre isso? Porque a causa dos pobres, diante dos reis, que foram antecessores, não eram julgados com justiça. Então, a corrupção, a balança da corrupção, pendia para o lado dos favorecidos. Então, por isso a coroa, por isso o rei, quando tivesse que tomar decisões, a tendência era ser favorável ao desfavorável. Diferentemente da balança da justiça da terra, que sempre pendia para o lado dos mais fortes, dos favorecidos. Então a coroa tinha que ter esse discernimento. Porque eram sempre mais os prejudicados, os mais sofridos. E não tinham mais recursos, e não havia mais proteção ou quem o defendesse, quem olhasse a sua causa.
Senão o rei justo deveria fazer isso, olhar sempre a causa deles. Por isso o texto diz, no verso 4, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Porque normalmente a tendência era pender para os nobres, para os poderosos, para a classe que tinha poder aquisitivo e status. Isso não é diferente dos dias de hoje. Então o rei ideal, ele era isento nesse sentido, mas a causa dos justos, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, seriam julgados com justiça. Coisa que no capítulo 10, nos capítulos anteriores que estudamos, e que foi alvo da denúncia do profeta, não aconteceram. Não existia justiça. A causa do pobre era esquecida. A causa da viúva era esquecida, porque eles vendiam sentenças. Ok? A partir de recursos, para terem recursos, e a partir desses recursos, eles construíram muitas riquezas ilícitas. E também ferirá a terra com a vara da sua boca, e o sopro dos seus lábios matará o perverso. Não fica muito bem claro, mas a tendência que a gente pode interpretar esse texto é que exercendo um outro lado também do rei como juiz, que não era apenas decidir para quem viria ou para quem não viria, quem era certo ou dar conselhos, mas também condenar. Condenar com a sentença da sua boca, com a ordem da sua boca, com o poder e a autoridade que era conferido à coroa, que era conferido ao rei. Então, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Verso 5. A justiça será cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, aqui duas coisas que ele vai dizer que são essenciais para o ministério, principalmente do rei naquela época, que era a justiça, e não apenas a justiça, mas também a fidelidade. Então, primeiro, a justiça, que era como um cinto. O cinto, muitos interpretavam esse cinto como que vinha aqui nos seus lombos, para prender o vestido que era usado por todos, tanto homem quanto mulher, usavam esses vestidos, e eles prendiam essa cinta, e isso dava mobilidade, agilidade para executarem serviços. Então, para muitos, o cinto tinha a capacidade, ou simbolizava a ideia de uma ação, de atitude. Então, a ação desse rei era baseado como aquela cinta gerava essa mobilidade, essa ação, para que eles executassem o seu trabalho. Muitas vezes a expressão usada na Bíblia, cinja o vosso lombo, né, para exercer alguma coisa. Então traz essa ideia de ação. Então a ação viria, a justiça seria algo que faria parte desse rei, como estaria ligado a esse rei, dando mobilidade às suas ações, às suas atitudes, baseado na sua justiça. E a fidelidade traz a ideia do versículo que no capítulo anterior, quando o profeta vai cobrar do povo, que eles andassem firme em Deus, não perdessem a fé e andassem firme em Deus. São duas palavras que traz na sua raiz a mesma raiz que é usada para fidelidade. O que parece que o profeta está dizendo, que agora está requerendo desse rei, novo rei, o rei ideal, é que tivesse fidelidade, ou seja, que permanecesse na fé e que nunca se apartasse do seu Deus. Fidelidade nos princípios, nos valores, no andar com Deus, coisa que Acais não fez. Quando o profeta convidou ele, intimou para que andasse, ele desprezou Acais, desprezou o caminho do Senhor e fez o que ele queria. No entanto, o rei ideal, ele anda com fidelidade. E essa fidelidade está muito associada porque é a mesma raiz da palavra fé e da palavra firme, permanecer firme. Traz a mesma raiz. A ideia de fidelidade, a palavra fidelidade, tem a mesma raiz dessas duas palavras, desses dois termos. Então a ideia que o profeta está dizendo é que esse rei tinha uma característica de nunca se apartar do seu Deus, nunca se apartar da sua fé e nunca se apartar do seu Deus. É o segredo do sucesso
não apenas para o rei, mas para todo o ministério, para todo o sucesso. Então esse rei traria consigo essas características que o profeta disse. E isso gerava para a nação de Israel uma esperança, porque era tudo que eles queriam. Um rei assim, sobretudo os pobres, que eram quem mais sofria. Porque a corda sempre arrebenta para o lado dos mais fracos. Então, quem clama mais por um rei, por um presidente, por um governo justo, é o pobre. Porque não tem capacidade, dinheiro para comprar sentença, para comprar favores dos reis, dos imperadores, dos líderes políticos. Então, quem clama mais por um rei justo, por um rei íntegro, por um rei que anda em fidelidade, que tem como ornamento, que carrega no seu dia a dia, como cinta, a justiça e a fidelidade, a retidão e o querer andar com Deus e fazer o que é correto. E na hora do julgamento, julgar a vontade de Deus, não julgar a vontade do próprio rei. Amém? Amém. O verso 5 diz isso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Agora, o verso 6 ao verso 10, para a gente caminhar para o final desse primeiro parte, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e o pequeno e o pequenino os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então aqui do verso 1 até o verso 9, verso 8 especificamente, o verso 6 ao verso 7. Há 3 interpretações pelo menos. Há quem interprete esse texto literalmente, que interpreta a ação literal, como os animais chegaria ao reino, e aí acrescenta a ideia de um céu, né, onde haveria essa realidade. Porque aqui na terra, a natureza, por exemplo, do leão carnívoro não mudará. Então esse é um problema que a interpretação literal se bate. Porque nesse momento fala-se de 2 tempos. Primeiro, da vinda do Messias, que aconteceu, a primeira vinda do Messias. Mas também fala da segunda vinda do Messias. Então, na primeira vinda do Messias, esse reino já foi estabelecido. Cristo está no trono. A semente, ou da raiz de Jessé, o rebento já nasceu, que foi Cristo, há 2000 anos atrás. O rebento nasceu. E ele está no trono. Há 2000 anos, pelo menos, que Cristo reina. E esse reino, da raiz de Davi, permanece. Mas a natureza desse leão, dos animais ferozes, não mudaram. Eles continuam vendo presa como presa. Então, mas eu quero expor que há a interpretação, os irmãos conhecem, que há a interpretação literal, aqueles que interpretam literalmente. Há a interpretação espiritual. E Calvino fala sobre isso, sobre a ideia da interpretação espiritual, que mostra que as características desses animais representariam as atitudes e as características desses homens, espiritualmente refletindo. Mas também tem a interpretação que é figurada, que esse texto, e eu sou tendencioso a isso, que esse texto não fala de uma maneira literal, tá? Que não fala de uma maneira literal, mas mostrando que, talvez fazendo até alusão, até o povo de Israel, os nobres, que eram como predadores, e que suas vítimas, os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos,
não passavam de cordeiros, não passavam de novilhos, de animais mansos que eram suas presas durante todo o tempo. E que a natureza violenta, por causa deste reino, por causa deste rei que teria as características de um rei ideal, afetaria os relacionamentos, mudando também o relacionamento dos homens, como também o relacionamento dos homens com Deus, para o relacionamento dos homens com os homens. E até mesmo com a natureza. Então, a interpretação figurada traz aqui esse animal, esse não seria literal, mas que mostraria a ideia de trazendo as pessoas que serviam praticamente de alimento para os mais fortes. Um grupo mais fracos que eram vítimas e um grupo mais forte. Mas no reinado desse não haveria isso. E quando seria a implementação desse reino, aonde a natureza do ser humano seria transformada? Estamos em processo de santificação, de transformação, caminhando para a estatura do varão perfeito. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento que Cristo é a estatura do varão perfeito, a Bíblia o coloca como padrão, como modelo ao qual nós estamos chegando. Não nos atributos divinos, incomunicáveis de Deus que nós não podemos atingir. Eternidade, poder, divindade, mas no sentido de caráter, no sentido de parecer. Amém? Amém. De restaurar a semelhança que o homem tinha no início. Então estamos caminhando para esse processo. Porém, no céu não haverá violência, não haverá corrupção, não haverá nada disso. E aqui a interpretação literal diz que no céu nós andaremos com o leão, a vaca andará com o urso, passará com o urso, o leão novo, deixa eu olhar aqui o texto para ser íntegro ao texto. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos e um pequeno guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deleitarão, o leão comerá a palha com boi. Observa que não existia isso, havia antes da ideia do reinado de Cristo, porque esse é o modelo ideal, tanto o modelo ideal para o rei, que Cristo é esse rei, como tem um modelo ideal para o cristão, para a igreja, que infelizmente não vive o modelo ideal, que deveria ser esse. Não haveria acepção, não haveria exploração, não deveria ser visto com diferença, deveriam comer todos juntos, andarem todos juntos, não há diferença. E é isso que Paulo vai dizer nas suas cartas, que no meio do Evangelho não há distinção. Então veja bem, eu coloquei aqui pelo menos 3 interpretações acerca desses, que é a literal, você pode entender isso, e no céu nós vamos descobrir se andaremos com leão ou não. Nós tem a interpretação espiritual da natureza espiritual do homem que seria mudada, de tal forma que eles que eram violentos andariam com o pacífico, sem mais guerra, como esses animais é usado apenas numa figura de linguagem, representando como nação de Israel era, porque muitas vezes se você for olhar faz sentido também, porque quando você vai observar, quando se refere ao povo de Deus, muitas vezes é referido às classes, como abrolho, como espinheiro, é referido como um predador que pega a sua presa, que o destrói, o lobo, eram vistos como lobos. Enfim, pode ser também que esse texto aqui, ele não precise ser interpretado literalmente, mas como em outras passagens na Bíblia, como uma figura de linguagem, não literal. Amém? Amém. E aí o verso 8 diz: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é uma cobra, uma serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, que também é uma cobra venenosa que vive em toca. Então, eles fariam isso e não sofreriam absolutamente dano algum. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Falando que haveria o tempo em que o conhecimento do Senhor não seria mais oculto, não seria mais difícil acesso, né? Que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor cobriria toda a terra.
E houve um tempo, Isaías 9, que nós acabamos de ler, ou que estudamos há um tempo atrás, diz que o mundo estava em trevas. E trevas é a ausência de luz. E luz é igual a conhecimento. Ok? A treva é a ausência de luz. E luz é o conhecimento. E Cristo é essa luz. Então, quando Cristo veio, toda a terra se encheu do conhecimento do Senhor. E todas as nações agora vão a Ele por causa do rebento, por causa da raiz de Davi. Quem? O povo vai atrás do conhecimento que é Cristo. Então, hoje as nações, não era o conhecimento, agora não ficou restrito a Israel, é algo que se amplia. O profeta agora vai ampliar, universalizar o conhecimento do Senhor. Todas as nações, se referindo não apenas ao mundo judeu, hebreu, mas também ao mundo gentio. Ao mundo gentio. Que todos teriam acesso, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Então hoje, queridos, as pessoas têm acesso ao conhecimento do Senhor, a revelação especial de Deus, que é Cristo Jesus, o Evangelho do Reino. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu peço hoje que a nossa irmã Mila ore encerrando.